E eu queria assim, eu quero na verdade compartilhar com vocês uma palavra assim muito abençoada. Eu sei que toda palavra é abençoada, mas assim, essa palavra veio ao meu coração na segunda-feira. E eu disse assim, mas pai, é uma palavra tão simples. E eu fiquei até pedindo a Deus assim, Deus, qual o tema? Eu disse assim, esse daí que eu estou falando com você, é isso mesmo. Então a gente vai conversando. Eu quero conversar com vocês aqui nessa tarde tão maravilhosa que você está aqui, cheio do Espírito, né? Cheia do Espírito. Então eu quero conversar com você sobre fazendo a vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2. Eu rogo-vos, pois, irmãos, eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele roga, ele clama, para que apresentem o vosso corpo como sacrifício. Mas o sacrifício tem que ser o quê? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um versículo assim, que eu sei que muitos crentes sabem de cor. Você nem abrir a Bíblia, pastor, porque eu conheço Romanos 12, 1 e 2, já ouvi muita mensagem baseada nesse texto, inclusive sobre essa questão da vontade de Deus. 1 João 5, na carta do apóstolo João, assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, não tem como Deus não ouvir a oração que você faz, que seja da vontade dEle. É da vontade dEle? Deus já ouviu, e olha só o que Ele diz, a palavra diz, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos, não é obteremos não, o verbo aqui não está no futuro, o verbo está no presente, que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então já está feito. Se você está pedindo algo a Deus, que você tem certeza que é a vontade dEle, pode tomar posse, em nome de Jesus. Deus já proveu. No tempo certo, Ele se torna a realidade na tua vida. Amém? Porque aquilo que Deus já proveu, não significa que vai ser agora, pastor. Não, vai ser no tempo certo. Porque para você receber o que Deus, que é a vontade de Deus e que Deus já proveu, você precisa estar preparado para receber. Então talvez muitos de nós não recebemos ainda algo que sabemos que é a vontade de Deus, sabemos que é, pedimos a Ele, Ele ainda não tornou realidade, porque Ele está te preparando para você receber. Amém, queridos? Então, fazendo a vontade de Deus é uma coisa assim, muitos não sabem, mas a Bíblia, na Bíblia já está revelado toda a vontade de Deus para cada área de nossas vidas. A fonte mais confiável de todas é a palavra de Deus. Então, na Bíblia, na palavra de Deus, que é santa, que é sagrada, que é inerrante, ou seja, não tem erro nela, a palavra de Deus tem tudo, toda a vontade de Deus para cada área da tua vida. Por isso, em muitos casos, não precisamos orar a respeito. Por quê, pastor? Porque já está escrito na Bíblia qual é a vontade de Deus para aquela situação. Amém? Então tem muita coisa que você não precisa orar mais. Por quê, pastor? Você não precisa nem orar. Por quê? Para saber qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque já está ali explícita qual é a vontade de Deus. Por exemplo, é da vontade de Deus que você
uma pessoa, né? Que uma pessoa cristã se envolva, uma pessoa cristã solteira se envolva com outra casada, ou uma casada se envolva com outro que não seja o seu cônjuge? Não, pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que isso é adultério. Então não é vontade de Deus. Amém? Um outro, eu só estou citando um exemplo, tá? Mas tem um outro exemplo, né? É da vontade de Deus que uma pessoa namore alguém que não seja cristã verdadeiro? Não. A Bíblia alerta sobre o perigo de se prender a um jugo desigual onde não há comunhão. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Então está claro ali. Então, a vontade de Deus, eu estou só citando, tem muitos outros exemplos que a gente poderia citar à luz da revelação da vontade de Deus para nós cristãos em Cristo. Amém? Cristãos seguidores de Cristo, do caminho de Cristo, da verdade de Cristo. Tá? Então, isso é fato, né? Então, quando você vê um irmão dizer, não, porque Deus, pastor, eu já ouvi gente dizendo assim, porque pastor, Deus, né, ele colocou essa pessoa na minha vida para eu ganhar essa pessoa para Jesus. Então Deus iria usar meios ilícitos para alcançar meios lícitos? Deus iria contra a palavra dele para poder ganhar alguma coisa lá na frente? Então, na verdade, muitas vezes o cristão verdadeiro, ele tenta burlar a vontade de Deus, né? E aí se justificando de alguma forma. Aí você diz assim para mim assim, mas eu já conheci casos, pastor, que depois a pessoa, né, veio se converter. Então isso aí você vai justificar que aquela pessoa então fez o certo. Mas por que ela veio se converter? Não foi por causa do seu pecado, foi por causa da misericórdia de Deus. Depois de uma conferência de 4 dias assim, diz o pastor que essa palavra tem que ser mais amena, mas é uma palavra legal, não é? Palavra boa, é uma palavra boa. E se você puder pegar essa palavra e levá-la no teu coração, né, na tua caminhada, né? E nós precisamos entender que a Bíblia, querido, muitas vezes a Bíblia não fala especificamente sobre todos os pecados. Como por exemplo, a Bíblia não fala que usar droga é pecado. Mas a Bíblia fala que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aquilo que escraviza você é pecado. Não é? Amém? Você vai dar droga, e seja qual for, tem gente que é viciada em café. É pecado, pastor? Claro que é. A questão não é o café que ele bebe, mas a dependência que ele tem daquilo ali. A nossa dependência tem que ser do Espírito Santo. Amém, queridos? Nós temos que entender isso. Por isso nós precisamos o quê? Conhecer a Bíblia, para evitarmos sofrimento com as decisões erradas. Jesus, uma ocasião em Mateus 22, ele diz assim, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então tem muito crente hoje errando nas suas escolhas e decisões, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha como que isso é sério, gente. Amém? Olha só como que isso é importante também. Por exemplo, desde que Adão e Eva pecaram, Deus falava através dos profetas que Jesus viria ao mundo. Jesus veio ao mundo? Veio. Se cumpriu. Se cumpriu o que Jesus disse. Se Deus tem algo para fazer com você, ou através de você, entenda, Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Mas pastor, eu sou fraco, eu sou falho. Essas coisas não vão impedir de Deus fazer o que Ele quer fazer em você e através de você. Alguém, eu li num livro que alguém já disse que Deus escolheu pessoas imperfeitas para usar, porque não tinha outro tipo de pessoa. Então vira para o teu irmão, você é um abençoado, você é um escolhido. Apesar das nossas fraquezas, limitações, falhas,
Sabe que Deus quer nos usar. E não serão nossas fraquezas e falhas que vão nos impedir, que vão impedir de Deus fazer o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Um exemplo claro disso foi Moisés, né? E assim continuou. E aí você pode puxar na sua mente alguns exemplos na Bíblia, que eu poderia citar aqui vários deles, né? Mas vamos adiante. Então, para isso, tudo o que você deve fazer é o que, pastor? É viver a vontade de Deus. Diga, viver a vontade de Deus. Eu tenho que viver a vontade de Deus, né? E a vontade de Deus, querido, é que você esteja na presença dEle. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele já tem um caminho pronto para mim e para você. Mas Ele só vai mostrar à medida que você obedece, que você faz a vontade dEle. Então tem muita coisa que Deus já tem preparada para você e para mim nesse ano, mas que Deus só vai mostrar se nós obedecermos e fazermos, se nós obedecermos e fazermos a vontade dEle. Então, pastor, Deus tem coisas preparadas para nós? Diga assim, graças a Deus. Você devia dar um glória a Deus. Nessa primeira parte você dá um glória a Deus, mas na segunda parte você também deve dar um glória a Deus, porque Deus quer nos revelar, Deus tem coisas prontas, diga, Deus tem coisas prontas e preparadas para nos mostrar durante esse ano, amém? Mas Ele só o fará se você obedecer e se você fizer a vontade dEle. Aleluia! Então, tem coisa nova chegando por aí. Você pode já começar a receber. Pastor, vai ser esse ano? Já que Deus vai me abençoar esse ano? Você já está preparado, é só fazer a vontade dEle e obedecer. Porque já está pronto. Diga para o teu irmão, já está pronto. Aleluia. Está pronto, irmão, em nome de Jesus. Tem gente que diz assim, usa essa expressão, né? Nossa, aquele grande homem de Deus, aquela grande mulher de Deus. A gente tem que entender, irmão, que grande mulher e grande homem de Deus são expressões. Mas para mim, o grande homem e a grande mulher de Deus são aqueles cristãos que se colocam nas mãos de Deus para serem usados por Deus, fazendo a vontade dEle. Para mim, são homens e mulheres grandes diante do Senhor. Não é aquele bam, que de repente você vê na mídia. Nossa, que grande homem de Deus aquele, que curou isso, que libertou aquilo, que fez. Não. Ei, tudo quem faz é Deus. Nós somos grandes diante de Deus quando nos colocamos nas mãos de Deus para Ele fazer o que Ele quer fazer. Amém? Então, quando eu vejo crentes em Cristo se colocando nas mãos de Deus, sabe, e vai ali para Deus fazer o que Ele quer fazer, esse menino, essa menina, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, esse senhor, são homens, grandes mulheres de Deus, que estão ali se colocando nas mãos de Deus, para Deus realizar o que Ele quer realizar, aleluia, o que Ele já tem pronto para realizar, amém, queridos? Entenda isso no teu coração com muito carinho, com muito amor. E a Bíblia diz aqui que a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, amém? Então a Bíblia diz que ela é boa. A palavra boa aqui, irmãos, significa a melhor. Então diga, a vontade de Deus é a melhor. Porque Deus não tem nada menos do que o melhor para você. Que coisa linda, né? E ele continua dizendo assim, olha, e a vontade de Deus é perfeita. Ela é perfeita. Ou seja, não tem falha. Vai encaixar direitinho tudo que Deus tem preparado para você. Ela é perfeita. Ela já vem perfeita, não tem, sabe, não tem falha. Então não é do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor quer. Por isso que Jesus da cruz disse assim, antes, na verdade, no jardim do Getsêmani, Jesus disse assim, não seja feita a minha
vontade, mas a tua, porque a tua é perfeita, a tua encaixa direitinho, a tua cumpre o propósito. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus cumpre o propósito que Ele tem na tua vida e através da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então a coisa é linda demais, irmãos. E aí nós precisamos entender o seguinte: pastor, mas como que eu posso fazer a vontade de Deus? É simples, irmãos. E ao mesmo tempo, difícil, mas é simples. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso aqui claro. Mas olha só como que Paulo fala. Tem gente que acha que a igreja daquela época era uma igreja também. Não, olha que ele diz assim: pelas misericórdias eu clamo a vocês. Apresentem o corpo de vocês. Olha como que ele fala, olha o clamor dele. Então eu vou começar de trás para frente. Como que eu faço a vida de Deus, pastor? Primeira coisa, você precisa ter uma mente transformada. Uma mente transformada é uma mente aberta a mudanças. Quem não está aberto a mudanças, irmãos, não vai fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia é dinâmica. Ela não é algo assim, estagnado no tempo, no espaço, não. A palavra de Deus, quando foi ministrada para Abraão, naquela época, é a mesma palavra hoje, mas num contexto diferente para cada um de nós. Então ela não é uma palavra estagnada, parada no tempo. Ela é uma palavra que é dinâmica, que ela se move. Louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa ter o quê? Eu preciso ter uma mente aberta às mudanças que Deus deseja fazer para eu crescer. Uma mente transformada está livre dos pensamentos que a escravizam. Então tem muita gente com pensamento que esses pensamentos escravizam a pessoa. A pessoa ela não consegue avançar, ela não consegue crescer na sua vida espiritual. Ela não consegue entender e discernir o tempo de Deus na vida dela, as coisas de Deus. Por quê, pastor? Porque a mente dela parou no tempo e no espaço. Não avança. Uma mente transformada, ela se torna cativa dos pensamentos que a libertou, que a livrou. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos trazer todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Então todos os nossos pensamentos, eles devem ser trazidos à obediência de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mente transformada. O pastor Marco Júnior aqui na conferência, no último dia, ele falou alguma coisa semelhante, alguma coisa parecida, e deu o exemplo de José, da mudança de José, né, da mente de José, de como que ele foi crescendo, de como ele estava aberto àquilo que Deus estava fazendo. Tem gente que ainda está fechada, há 40 anos atrás, está lá há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Então você tem que ter o quê? Uma mente transformada. Irmãos, nós ministramos muito. Eu vou falar para vocês, a gente ministra, eu falo para Deus, a cabeça desse pessoal não muda. Por que eles não se abrem para a mudança? Meu Deus, o que nós temos que fazer? Então aí Deus fala assim, a oração e ganhar pessoas novas. Ou seja, na verdade, ganhar pessoas para Jesus. Porque a mente das pessoas, você prega, você ministra, Deus age, Deus fala, mas a mente das pessoas continua agarrada, aprisionada a desejos, a vontades próprias, ao egoísmo, à vaidade, sabe, às suas coisas materiais, aos seus sonhos pessoais. Fica agarrada nessas coisas.
E vai domingo após domingo, terça após terça, e assim vai, e na célula, e Deus falando, sabe? 4 dias de conferência poderosa aqui, para a glória de Deus. Você pescou a coisa. Eu vi que o pastor Marcos Júnior ontem pregou, né? E falando sobre a maneira como Deus pode falar a você, e Deus fala de maneira que só você vai ouvir, sussurrando nos teus ouvidos. E eu fico assim, irmãos, olhando isso, uma mente transformada. Ela não pensa somente em si, ela pensa no próximo, ela pensa naquele que está perdido, naquele que está caído, naquele que precisa. Porque quando a gente não tem esse pensamento, irmão, nossa mente não transformou. Quando a nossa mente fica escravizada só às coisas dessa terra, é porque ela continua escravizada. Você não trouxe a sua mente obediente a Cristo, a obediência de Cristo, seus pensamentos. E aí você não pensa em mais nada, você sai do culto e vai embora e vai voltar domingo que vem e nada aconteceu durante a semana, e pessoas estão morrendo sem Jesus, e a igreja muitas vezes definhando, e a igreja muitas vezes, em vez de avançar, ela não avança, e você muitas vezes, nós muitas vezes perguntamos, mas por quê? Porque a nossa mente, ela não está aceitando as mudanças que Deus está querendo fazer na nossa vida. Porque você pode estar ouvindo, a tua mente está, sabe, trazendo o pensamento agora, mas você pode sair daqui sem se submeter àquilo que Deus está falando para você. E isso é muito sério, irmão. A sua fé só é verdadeira se você conseguir mudar a sua forma de pensar. E olha que eu sou um pastor das antigas. Das antigas. E graças a Deus, quando eu permiti, olha só como que isso é sério, que Deus fizesse uma mudança na minha forma de pensar, eu abri o meu pensamento e disse assim, Senhor, isso aqui é teu, então o Senhor faz. Ó, Senhor, eu estou aberto, vai. E aí eu paguei um preço, mas toda mudança você vai pagar um preço, e assim é. Toda vez que Deus quer fazer algo novo, sabe, que Deus quer mudar, que Deus quer transformar, é assim que acontece, você vai pagar um preço. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, para os discípulos de Jesus e demais irmãos em Cristo na história do cristianismo, as mudanças trouxeram muitas vezes para eles prejuízos, mas eles entendiam que era necessária a mudança para o evangelho crescer, para o reino crescer e para o nome do Senhor ser exaltado. Louvado seja o nome do Senhor, querido. A transformação é algo que se processa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Está aqui dentro de você, deixa Deus mudar aquilo que Ele quer mudar, aleluia. Abre a tua mente. Ei, não pensa só em você, pensa naquilo que Deus está revelando para você e se dobre a isso. Quando a mente é renovada, querido, há correção de rumo, de direção, de foco. Tem gente que não muda de jeito nenhum, irmão, pelo amor de Deus. Fala, meu irmão, olha, vamos mudar. Sabe por que a gente precisa disso? Para fazer a vontade de Deus, nós precisamos estar no foco certo dEle, na direção certa que Ele está mostrando, no rumo certo que Ele está revelando. Não tem como fazer a vontade de Deus sem estar no rumo, sem estar na direção dEle, debaixo da direção dEle, no foco que Ele está mostrando para você. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa mente, querido, precisa ser transformada mesmo. E como, pastor? Por aquilo que Deus está revelando. Qual é a revelação de Deus? É a palavra dEle. Porque se isso não acontecer, querido, nós estamos, na verdade, começando a acreditar em mentiras. E as mentiras destroem os sonhos e a vida das pessoas. E afastam as pessoas de Deus e dos propósitos de Deus. Muitas vezes seus pensamentos são mentirosos. Muitas vezes o diabo está soprando na tua mente pensamentos mentirosos, pensamentos que não vêm de Deus. E pensamentos que não vêm de Deus, querido, não vão ajudar você a fazer a vontade de Deus. Você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Então Paulo diz, olha, renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente tem que ser transformada. A mente tem que estar aberta às mudanças de Deus. As mudanças que Deus está fazendo. As mudanças que Deus quer fazer em nossa vida. É assim, irmão. É algo, é um ciclo. E isso vai acontecendo, isso vai transformando. A igreja não se misturou. A igreja não se corrompeu. Porque ela trouxe cores diferentes para o templo. Porque ela
resgatou aquilo que havia desviado, que eram os grupos pequenos. A igreja não se desviou, a igreja não se corrompeu, porque ela colocou iluminação, porque ela colocou telão, porque ela permitiu a abertura e a manifestação do Espírito Santo nos cultos, a alegria do Senhor trazendo para os cultos. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não se misturou, a igreja não se corrompeu, a igreja avançou, a igreja tem mudado, porque o Deus dela é um Deus de mudanças. Porque há uma diferença, irmão, entre modernidade e secularidade. Tornar-se moderno é acompanhar a mudança da atualidade. Outrora, naquele tempo, Jesus andava sobre um jumento. Hoje, Jesus não andaria sobre um jumento. Amém? Jesus iria pegar um avião para poder ir para o Japão. Então, houve um processo de mudança, amém, irmãos? Aleluia. Eu não estou falando que ele iria comprar um jatinho, que ele iria... Não estou falando nada disso. Eu estou falando que ele ia utilizar das mudanças que vieram para que acelerasse a expansão do Evangelho, o crescimento do Evangelho. Jesus hoje iria usar a internet para expandir o Evangelho. Eu já falei sobre isso aqui, no sábado que eu dei a abertura aqui, a conferência, eu falei sobre isso aqui. Então é isso que nós precisamos entender. Pastor, eu preciso realmente abrir a minha mente para mudanças acontecerem. É isso mesmo, e Deus quer isso. E tem gente que não consegue abrir. E aí, meu irmão, você não vai fazer a vontade de Deus. A segunda coisa para fazer a vontade de Deus são só 3. Como é simples, né? Abrir a mente. Abre a mente para ele mudar. Abre. Deixa ele mudar. Amém? Segunda coisa, apresente o seu corpo. Paulo diz, apresentai-vos, eu clamo a vocês, apresente o corpo. De que maneira devemos apresentar nosso corpo? Como sacrifício. Mas pastor, a Bíblia diz que nós não devemos fazer mais sacrifício, porque Jesus fez o sacrifício por nós. Então qual seria a linguagem de hoje, pastor, dentro do apóstolo Paulo? Para hoje, a linguagem seria a renúncia, que foi a linguagem que Jesus usou. Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Ou seja, ele está dizendo para você o seguinte: apresente o seu corpo para mim, a sua vida para mim, aleluia. E a sua vida envolve todo o seu corpo, amém, irmãos? Porque esse corpo, quando não tem o espírito mais, ele vira terra, ele vira pó. Então, enquanto você tem vida, apresente esse corpo ao Senhor. Esse é o sacrifício. Qual é o sacrifício? É a renúncia. Então você não saiu no carnaval, você renunciou. Você renunciou coisas que você gostaria de fazer, inclusive com a tua família, para estar aqui, para estar junto, para nós estarmos juntos, envolvidos, porque essa era a vontade de Deus. Quem não entendeu isso é porque a mente ainda não renovou. Ele está lendo a palavra, mas a palavra não está renovando, porque ele não se abre para a palavra renovar. Não adianta você ler a palavra, estudar a palavra e não permitir que a palavra mude a sua maneira de pensar. Meu Deus! Então ele diz, olha, apresente, e como? O corpo como? Como sacrifício, como renúncia. De que maneira? Vivo. Porque, irmão, um cristão morto não vai fazer a vontade de Deus. Sabe, Deus quer que você apresente o seu corpo de maneira viva. Fala de algo que gera mais vida. Então, apresente para que a renúncia da sua vida gere mais vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então gera vida, gera vida, gera vida. E é isso que Cristo quer, que gere vida naqueles que estão mortos espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava lá no meu gabinete, eu estava orando, Senhor, desperta aqueles que estão adormecidos, levanta aqueles que estão caídos. Senhor, não permita que eles continuem assim. E aí eu digo para a igreja agora à tarde, e digo para você com muito carinho, para você, querido, viver com Cristo, renunciar, sabe, apresentar o nosso corpo tem que ser algo que mexe com a gente, tem que gerar vida em quem está olhando para a gente, em quem está perto da gente, em quem está se movendo com a gente, aleluia. Não se renuncia para a morte, se renuncia para a vida, porque quando Cristo falou renuncie, é para a vida, não é para a morte. E aí Paulo entendeu isso e diz, apresente o seu corpo como sacrifício, como renúncia viva, como renúncia santa. Fala de algo
de pureza, de não se misturar com aquilo que é sujo. E o que é sujo, pastor? Isso pode ser muito relativo, né? O que é sujeira para mim pode não ser para você. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu quero te dizer que não é relativo quando nós entendemos assim a santidade. A santidade, quando não há santidade, naquilo que nos afasta da presença de Deus, do caminho do Senhor, da vontade de Deus. Isso não é santo, isso é impuro. Então o que estiver afastando você da presença, do trabalho, da obra, do caminho, da verdade, querido, deixa eu te dizer uma coisa, isso é sujo, isso não é limpo. Porque o que é limpo, o que é puro, te joga para cima de Deus, te aproxima mais do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Esse entendimento nos faz entender o que Paulo está falando, que a sua renúncia deve ser santa, sem mistura, não pode misturar. E aí ele conclui dizendo assim, que a sua renúncia tem que ser agradável. Agradável como assim? Fala de algo que dá prazer. Apresente seu corpo ao Senhor, porque a vontade dele é agradável. Agradável como assim? Porque agradável é o sacrifício vivo, santo e agradável. A renúncia não gera tristeza, gente. Tem crente que só tem prazer nas coisas do mundo, ele não tem prazer nem de estar aqui na igreja. É uma luta para ele vir no culto, porque ele não tem prazer. Tem prazer. Você vê crente que podia estar aqui na conferência, mas não tem prazer. Você diz, nossa, 4 dias. Tem que estar lá 4 noites. Que o pastor falou noite, né? Sim, ele não tem prazer, irmão. Ele assume compromissos outros. Tem prazer. Cadê o prazer dele? Não tem. Então, a renúncia que não gera prazer, sabe, não é a renúncia, é a obrigação. E aquilo que gera obrigação não gera prazer. Você trabalha, né? Sabe aquela pessoa que trabalha no serviço dela, mas ela não tem prazer naquele serviço? Ela vai se sentir cansada, ela vai se sentir entediada, ela vai se sentir assim. Ela não vai sentir prazer. Isso é forte, né? É, Brasil. Aí Paulo diz assim aos Gálatas: irmãos, vocês foram chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, não é pela obrigação. Esses irmãos que estão aqui servindo não estão fazendo por obrigação, não. Eles estão servindo vocês, a mim, por amor, irmão. Por amor a quem? Primeiro a Deus. Você está entendendo isso? Porque se alguém estiver servindo, se não for com esse espírito, eu digo para você, deixe de servir. Deus não precisa disso, e nem eu preciso, e nem a família precisa. Mas pastor, se a pessoa não servir, aí nós vamos ficar sem isso. Não tem problema, é melhor ficar sem isso do que alguém servindo por obrigação, ou para satisfazer alguém, né? Que não seja principalmente Deus. Então Deus nos chamou não para dar a liberdade, não é para dar ocasião à carne, não é para satisfazer a carne. Ele nos chamou a liberdade, irmão, para dar ocasião ao Espírito. E olha o que ele diz, Paulo diz, em Gálatas também: digo, porém, andai no Espírito, e jamais vocês vão satisfazer aos desejos da carne. Porque a carne, ela luta contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o Espírito luta com a carne, para que a minha carne, não faça aquilo que não é da vontade de Deus. E é essa luta. É uma luta. Por isso que Paulo diz: apresente o vosso corpo. Apresente. Como renúncia para o Senhor, vivo, santo e agradável a Ele. Apresente o vosso corpo. Alguém já disse nesse sentido, irmãos? Exatamente isso. Então muitas vezes nós estamos assim, olhando para o Senhor e não apresentando o nosso corpo.
E aí apresentamos o nosso corpo para prostituição, para festa, para malícia, para maldade. Apresentamos o nosso corpo para o mundo, apresentamos o nosso corpo para a nossa vaidade, apresentamos o nosso corpo para outras coisas, mas quando é para apresentar para o Senhor, o cara tem preguiça, a pessoa tem preguiça, a pessoa não quer, a pessoa fica olhando os defeitos da igreja, a pessoa fica um bocado de coisa. É porque, irmão, ele não apresenta o corpo dele. Ah, pastor, fazia tanta coisa na igreja, hoje eu vejo muita gente que não faz mais nada. Por quê? Porque na verdade eles não estavam fazendo nada para Deus, eles estavam fazendo para eles. Não era a vontade de Deus que eles estavam fazendo, era a vontade deles. E aquilo de alguma forma alimentava a consciência deles perante Deus. O sangue de Jesus tem poder. Irmão, quando nós oferecemos nosso corpo, nós colocamos à disposição de Deus, para a edificação da igreja e para a expansão do reino. Amém? Quando você está na célula, você abre a célula, quando você ganha vida na célula, sabe, a pastora está lá ministrando no curso da família, conhecendo minha família. Tem mais ou menos umas 15 pessoas lá. Quando você vê isso, você se alegra, você fica feliz. Quando você vê pessoas novas na sua célula, ganhando vidas novas, louvado seja o nome do Senhor. É isso, para expandir o reino. Eu apresento a minha vida, eu apresento o meu corpo, eu apresento conhecimento, eu apresento tudo meu, eu apresento minha casa, eu apresento minha conta, eu apresento o dinheiro que Deus tem me dado. É tudo para edificação da igreja e para a expansão do reino de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Agora, quem teve na conferência, não viu como que ficou bonito aquele negócio de iluminação aqui? Não viu como ficou bonito aqui atrás, aquele leão de vez em quando aparecendo e parecia que engolia a gente? Não ficou bonito, irmão? Agora a pessoa pode dizer assim, mas isso daí, pastor, isso é bobagem, isso é vaidade. Não, vamos gastar dinheiro com isso não. Ele fala gastar, eu falo investir. Sabe, essa cadeira que você está sentado é investimento, não é gastar, não gastei. Essa câmera que está ali não é gastar, é investimento. Sabe, irmão? É material, mas é utilizado para a expansão do reino e edificação da igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Nossa, eu até disse assim, rapaz, na hora que sair nós sentir a falta, hein? Você imagina, eu estou ministrando agora aqui e apareceu algumas coisas aqui, legal, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, há pessoas que não se envolvem com a obra de Deus e pensa que está fazendo a vontade de Deus. Eu nunca vi um crente que não se envolve com a obra de Deus e está dizendo, não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Como? Você vai ter que mostrar. Está ganhando vidas? Não. Está fazendo discípulo? Não. Xaramanaias. Abriu oportunidade, a igreja está crescendo, está precisando de mais gente para servir, você se apresentou? Não. E você está me dizendo que você está fazendo a vontade de Deus? A sua mente precisa ser renovada, irmão. Ou então a minha está muito lá na frente. Você acredita, irmão, que a pessoa que não vem cultuar o Senhor, podendo vir, sem empecilho, fazendo a vontade de Deus? Tem coisa que você vai perguntar, Senhor, é a tua vontade que eu vá no culto hoje? Ninguém pergunta, nenhum crente pergunta isso, pergunta. Pergunta, por quê? Por quê? Ele já sabe a resposta, não sabe? Sabe ou não sabe? Hein? Sabe, ué? Então ele não pergunta a Deus. É a vontade do Senhor que eu devolvo o dízimo? Ele não pergunta, porque ele sabe que é. É a vontade do Senhor que eu sirva na igreja do Senhor? Ele não pergunta isso, que ele sabe que é. Então se ele sabe que é a vontade de Deus e não faz a vontade de Deus, ele está pecando. É forte, né? Mas eu tento... É a mesma coisa que o irmão perguntar assim, ele não perguntou assim, é a vontade de Deus que eu participe dessa conferência? Você é da família ou não é? Sou, então você acha que Deus vai falar o que para você? Você acha que aquele pastor que está lá na frente está de palhaço? Ele não tem direção de Deus para isso? A quem que você está ouvindo, irmão? Ah, mas pastor, mas a pessoa não tinha condições. Deixa eu falar uma coisa com muito carinho aqui, irmão. Eu sou meio radical para essas coisas. Toda vez que eu não tenho condição de alguma coisa para o reino de Deus, para a obra do Senhor, eu me coloco diante dele e digo assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem condições, o Senhor tem um milagre. Então, faz o milagre, Senhor, me coloca na minha mão. Mas sabe o que ele fala para mim? Sabe o que ele fala para mim? Primeiro dá o passo, depois eu vou te mostrar o milagre.
Mas, Leandro, o que tem de gente crente que fala assim, não tenho condições. Porque a primeira coisa que fala, não tem condições. Não é verdade? Mas se aparecer uma situação lá, pá, vai arrumar, vai ter condições. E eu não aceito isso, irmãos. Teve uma irmã até que veio aqui no segundo dia da conferência, ela veio aqui me contar um testemunho. Pastor, a pastora falou comigo e tal, mas a gente não tinha condições, e eu coloquei diante do Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus me deu uma estratégia para fazer, e eu fiz a estratégia, e sabe, apareceu 5 pessoas, uma pessoa, e adquiriu tudo aquilo de uma vez só. Quando você, querido, faz prova de Deus, Deus vai se revelar. Mas quando você tem medo do que Deus te chama, Deus não vai se revelar para você. Você vai ficar igual gatinho miado no cantinho. Você acha que aquilo que é da vontade de Deus, Deus não vai prover para você, irmão? Se Deus prover para você comprar televisão, para você comprar picanha, se Deus prover para você pagar a faculdade dos seus filhos, se Deus prover para você comprar um carro, se Deus prover para você comprar uma casa, se Deus prover para você comprar uma roupa, se Deus prover para você estar de sandalinha nova, se Deus prover para você fazer aqueles negócios no cabelo, não tem aquele negócio no cabelo que espicha o cabelo, se Deus prover essas coisas que são terrenas e que diz Salomão que tudo é vaidade, você acha que Deus não vai prover algo que vai trazer crescimento espiritual para a tua vida? Aplaude mesmo, irmão, aplaude mesmo. Falei para os meus discípulos, mandei um recado para eles, ouve a mensagem de hoje, porque sexta-feira no nosso CD nós vamos conversar sobre ela. Quer ser discípulo de Jesus é assim, irmão. Eu ia dar até exemplo aqui, mas já cortaram o meu horário lá. A turma aqui assim é violenta, irmão. Eu ia dar o exemplo de José, de Davi, de Daniel, que apresentaram o corpo. José nem se fala, você conhece a história. Davi é outro. Daniel, você já sabe até os dois, as duas, né? As duas citações, né? Já sabe até as duas citações. Tem uns amigos ainda, Daniel, apresente o vosso corpo. Apresentou tudo. Apresenta tudo, irmão. Aí papai entra lá na fornalha, papai entra lá na cova, papai entra lá no poço, papai entra lá na escravidão, na cela, papai tira tudo e bota você lá por cima, aleluia. Por quê? Porque você resolveu apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E agora, eu vou encerrar. Tá bom, tá legal, vou encerrar. Como que eu faço a vontade de Deus, pastor? Mente transformada, apresentar o seu corpo. E por último, não poderia ser diferente, ter um espírito irrepreensível. Irrepreensível. Tem 2 textos, mas eu nem vou lê-los, porque por causa do tempo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23 e Filipenses 2:14 e 15, que fala sobre nos tornarmos filhos irrepreensíveis e sinceros. O que essa palavra irrepreensível, ela é a mesma coisa que é o sinônimo de ser reto. Que significa o quê, pastor? Uma pessoa que vive corretamente, desviando-se de fazer o mal aos outros e que não se deixa influenciar pela corrupção do mundo. É uma pessoa que busca viver corretamente, busca se desviar do mal e ela não se deixa influenciar pela corrupção do mundo. Nesses 3 negócios aqui a gente pode encaixar uma figura da Bíblia, um servo de Deus chamado Jó. Ser uma pessoa irrepreensível, querido, não significa que nós seremos pessoas perfeitas, que nem Jesus. Mas vai mostrar que nós seremos cristãos que vivem a vontade de Deus, que cumprem a missão dele aqui na terra.
e que demonstram Cristo para as pessoas através do seu testemunho, de sua busca diária com intimidade com Deus. E Salomão ainda diz assim, ó: quem quer ser irrepreensível precisa amar a repreensão, porque tem gente que não gosta da repreensão, pois ela é que vai corrigir, para que não caminhemos errantes durante nossa vida. Provérbios 10, 17. Quem quer ser irrepreensível, correto, desviar do mal e não se corromper com o mundo, precisa aprender a ser corrigido. Deixa as pessoas te corrigirem, em nome de Jesus.